Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou Graça, coordenadora da área de assistência e promoção social espírita do 10º CRE AME-BH. E hoje nós estamos aqui com uma roda de conversa, população em situação de rua, abordagem, acolhimento e promoção social. O expositor será o Rodrigo Ferreira Pinto, que é coordenador do projeto Somos Todos Irmãos. E antes de passarmos a palavra para o Rodrigo, eu vou fazer a leitura do capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, na palavra e na ação. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Asseveras-nos o apóstolo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? A quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgosto e angústia no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Eu vou pedir o João Siqueira para fazer a prece inicial para nós. Pode ser, João? Pode sim, com certeza. Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por este momento. Gratidão por estarmos aqui reunidos em ideal comum, de aprendizado, de troca de ideias, de sugestões, que os nossos corações possam estar abertos à sintonia com o plano maior e que possamos aqui apreender
trazer esses ensinamentos para dentro de nossos corações, materializados através de nossas ações, e assim podemos ser melhor trabalhadores na seara de Cristo. E tenhamos, assim como o bom samaritano, assim como o divino mestre, coração aberto ao entendimento, à sabedoria, para perceber e disponibilizar o nosso coração a tantos irmãos de jornada, cada um se encontra no seu momento, mas que, sobretudo, nós possamos doar sempre, o mínimo que seja, de tanto que recebemos. Que o seu amor nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, agradecendo ele pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para vir passar essa tarde conosco, trazendo seus ensinamentos. Mas, primeiro, eu gostaria que o Rodrigo cantasse uma música aí para nós, para harmonizar mais ainda esse nosso momento. Tá bom, Graça. Eu não sou um bom cantor, não, mas vamos lá. Mas eu sou um pouquinho ousado, então vou usar. E aí, gente, a nossa irmã Laurita lembrou das músicas que a gente canta lá na tarefa. E aí já é um primeiro assunto da questão da abordagem. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos em situação de rua foram evangelizados pelos evangélicos. Então, muitas vezes, a gente cantar música que os evangélicos cantam tocam muito o coração deles. E são duas músicas que eu sei cantar. Queria saber cantar mais músicas de igrejas evangélicas para poder tocar mais o coração. Mas uma é Noite Traiçoeira, que não é só evangélica, é católica também. E a outra é Como Zaqueu. E a gente canta e eles se emocionam muito. Então, vamos cantar como Zaqueu, lembrando e relacionando isso já com o trabalho. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E aí a turma, na hora da acolhida, eles se emocionam muito com essa música. Novamente, a gente agradecer a Graça, agradecer o João, a Aliança Municipal Espírito, esse convite, essa gentileza. Falando aqui também, gente, que a gente vai expor aqui um trabalho e uma coletânea de informações e de aprendizados que o grupo desenvolveu, todo o grupo desenvolveu nesse período. Então, não é o Rodrigo que está falando aqui, eu estou falando em nome do grupo e com o aprendizado que o grupo desenvolveu nesse período. Eu também caminhei e aprendi, mas não é uma coisa que eu estou ensinando, eu estou repassando os aprendizados que o grupo vivenciou. E aí, a gente começa a nossa conversa aqui contando um caso desses dois que estão aí ao meu lado, que eu vou chamar de Jesus e Maria. E aqui, lembrando o Dia das Mães, amanhã comemorando o Dia das Mães e o mês de Maria. Então, Maria era uma menina que foi adotada naquelas adoções informais. E aí, com 15 anos, a Maria, que está aqui, ó, que é essa menina aqui, ela foi desadotada e foi colocada em situação de rua. Maria teve 6 filhos, sendo Jesus o primeiro filho dela, o filho mais velho. Então, Maria, em situação de rua, teve 6 filhos, e o Jesus é o filho mais velho, com 20 anos. E a gente conheceu eles ainda lá na Casa Espírita André Luiz, a gente conheceu essa família. E aí, na pandemia, quando a gente começou o trabalho do grupo, a gente se deparou com eles novamente. E aí, passado alguns meses, o Jesus pediu para ser ajudado. E a gente encaminhou o Jesus para tratamento. E com 3 meses que ele estava lá, Maria, a mãe de Jesus, também na rua, em situação de rua, Rodrigo, eu preciso de uma ajuda também, porque meu filho não pode voltar do tratamento e eu também estar aqui em situação de rua, e porque senão eu não vou ajudar ele. E aí Maria também pediu essa ajuda e também foi encaminhada para tratamento.
Quando terminou os 7 meses iniciais do tratamento de Jesus, ele foi fazer ressocialização na casa que Maria estava internada. Era uma casa que recebia mulheres com filhos. E aí esse é um dos primeiros relatos emocionantes. E Jesus, então, foi um menino de rua, criado na rua, viveu na rua. Com 22 anos, ele nunca tinha tido a experiência de viver fora das ruas. E aí ele fala assim, foi a primeira vez que eu sentei para brincar com as crianças, com as filhas das internas. Então, minha primeira tarefa na casa que a minha mãe estava interna foi brincar com as crianças, uma coisa que eu nunca tinha feito. Passado mais alguns 3 meses, a esposa de Jesus, que estava também nas ruas em Belo Horizonte, estava com a filha, eles tinham uma filha também. Essa esposa aceitou o tratamento e também foi acolhida na casa, na mesma casa que Maria estava. E aí, então, houve o resgate da mãe, do filho, da esposa do filho e da filha. E hoje, Maria se casou novamente, retomou a vida, e Jesus também está cuidando da sua família. Então, essa história é uma história muito emocionante, que mostra um caso, e essa é a primeira coisa. Por que a gente conta esse caso? É porque cada caso, na verdade, a sociedade, costuma rotular a situação de rua como se tudo fosse uma coisa muito igual. E, na verdade, cada caso é um caso. E esse caso é extremamente emblemático. Uma menina que com 15 anos foi desadotada, foi colocada nas ruas, à mercê do que tinha lá, teve 6 filhos na rua. Esse filho se criou, cresceu na rua, e aí ele se viu com uma filha, e a responsabilidade da criação dessa filha o moveu para querer essa transformação, e hoje eles estão muito bem. E aí é o que a gente falou aí no início, não sei se todo mundo estava ouvindo, é muito gratificante quando a gente vê um caso assim, enche o coração nosso de alegria. E nem sempre a gente vai ver casos assim, de um resultado efetivo, mas cada sementinha de amor que a gente planta no coração dos nossos irmãos vai frutificar. Às vezes não vai frutificar na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas não tem que ser do jeito que a gente quer. Então essa é a primeira coisa. Mas uma história assim realmente enche o coração da gente. Também refletindo aqui sobre essa história, a gente vê que Maria foi uma menina com 15 anos, praticamente uma jovem, praticamente quase uma criança, lhe foi negada uma série de oportunidades que a gente tem. O Jesus, que a gente comentou aqui, ele comenta que ele aprendeu a ler no sistema socioeducativo. Então, quando a gente fala que foi no sistema socioeducativo, isso significa que ele foi preso. Foi um menor infrator que foi preso. Ainda assim, como menor infrator, foi ali que ele conseguiu aprender a ler. Mas, assim, tudo que ele aprendeu até então foi através da vivência na rua. Então, o que ele aprendeu a fazer? Aprendeu a sobreviver com o que a vida lhe dava. Então, olha só, o nível de oportunidades que não foi entregue a essa família. Esse menino com 16, 17 anos foi que ele começou a aprender a ler. A menina que com 15 anos foi abandonada, talvez abandonada pela segunda vez. Então, a falta de oportunidade que é chegada a eles. Mas aí, a gente, enquanto sociedade, costuma rotular. E a gente põe vários nomes para esses casos dessas pessoas. Então, a gente às vezes chama de vagabundo. A gente fala, estão na rua porque querem. Na rua eles são livres, não tem regras. Os abrigos têm vaga disponível, não vão para o abrigo porque não conseguem seguir regra. Eu mudo de calçada cada vez que eu passo por uma pessoa. Então essas coisas aqui são coisas que a gente, como sociedade, rotula. E às vezes rotula porque é mais fácil para a gente indicar que o problema é deles e que nós não temos nada a ver com isso. Se eu não tenho nada a ver com isso, eu também não vou fazer parte da solução, porque não é um problema meu. E a gente tem que começar a pensar em mudar essa visão para que a gente possa assumir, enquanto sociedade, a necessidade de transformação do mundo, ofertando oportunidades. Então, a gente começa assim, ó, com uma fala do padre Júlio Lancelotti: não são anjos nem demônios, são pessoas como nós. Então, vamos trabalhar para diminuir esse preconceito e ajudar na criação de novas oportunidades. Então, a palavra é oportunidades. Vamos dar oportunidades a quem tanto foi negado. Aqui tem o caso da Maria e do Jesus, e aqui tem um outro caso que é muito comum, que são aquelas pessoas que eram órfãos, que foram institucionalizadas, aí até os 18 anos eles ficam numa instituição, a partir de 18 anos eles não têm mais para onde ir. E aí eles são abrigados nos abrigos públicos, ou seja, situação de rua da mesma forma. E aí se vêem expostos a toda uma sorte de consequências, mas que o Estado amparou até os 18 anos pela proteção da infância, mas depois está a vida dele, a sorte deles.
Então, esse caso aqui, todos os dois casos são reais. Esse caso veio até nós, a gente amparou e tudo. Essa pessoa também melhorou muito, está bem, trabalhando, tem relação com sua família, reaproximou com sua família, mas ainda está na situação de rua. Então, alguns casos assim você sabia. Você sabia que algumas pessoas em situação de rua não têm certidão de nascimento, identidade, título de eleitor, algo comum para a maioria de nós. Então, tem gente, que não tem nem certidão, nunca teve registro. Tem gente que nunca fez uma identidade. Isso é fato. Que algumas pessoas em situação de rua são filhos de meninos de ruas, que são filhos de meninos de rua. Já pensou em como faltar oportunidade para essas pessoas? Que algumas pessoas em situação de rua têm curso superior, mas que convivem com dores emocionais inexplicáveis, mas que a grande maioria nunca se sentou num banco de escola. Então, assim, quando a gente olha, e aqui a gente traz nesse Você Sabia, a gente trouxe 2 casos específicos, e aqui a gente traz mais alguns casos, para a gente tentar olhar com um olhar mais particularizado, e não um olhar coletivo. Porque assim como nós, cada pessoa, cada ser humano, cada pessoa que está em situação de rua é uma pessoa única, é um universo. Então, a partir dali, a partir do conhecimento dessa pessoa, desse ser que está ali na sua frente, é que você pode traçar algumas estratégias e criar novas oportunidades. Por mais que a política pública procure em pesquisas e caminhos, e precisa fazer isso para poder definir política pública, mas a gente também precisa ter um olhar particularizado. E isso é o que a gente tenta fazer. A gente tenta fazer um atendimento individualizado das pessoas que chegam até nós. E aí, o que leva essas pessoas à situação de rua? Quais são as causas? E aqui eu faço uma pausa aqui para falar um pouquinho, rapidamente, antes das causas, da pesquisa da UFMG, em 2022, que trouxe algumas informações. Então, por exemplo, 30 e poucos por cento relataram que saíram de casa por causa de desavença com família. 21% falaram que saíram por causa das drogas. E esse é o relato, então nós estamos falando de pesquisa. A pesquisa e a resposta de cada um deles. Agora, quando a gente vê, na verdade, as causas e quando a gente examina, a gente percebe 4 conjuntos de causas e que essas causas que trouxeram na pesquisa da UFMG, na verdade, elas se somam. Não é uma questão só. Não é só por causa de desavença familiar. É a desavença familiar, é a droga. E aí a gente sintetiza aqui em 4 grupos de causa, de uma maneira mais qualitativa do que quantitativa. Então, o primeiro conjunto de causas, estrutura macroeconômica. E antes de eu continuar aqui, por que falar das causas? Porque se a gente vai na origem do problema, a gente consegue trazer uma possibilidade de soluções. Então, primeiro conjunto de causas, estrutura macroeconômica. Dificuldade financeira de uma maneira geral, falta de moradia ou moradia extremamente precária, às vezes 10 pessoas em um cômodo. E aqui a gente sempre faz uma brincadeira que aqui em casa são 4 pessoas, uma casa relativamente confortável, a gente briga de vez em quando. Uma pessoa com 10 pessoas convivendo num quarto ou 2 quartos, como é que é esse relacionamento e essa divisão de espaço dentro da casa? Com certeza vai ter dificuldades disso. Então, emprego e renda e infraestrutura de saúde, esse no primeiro conjunto. O segundo conjunto, e esse aí é unânime, a falta de educação formal, que exclui qualquer possibilidade de desenvolvimento intelectual e profissional, fecha o acesso a inúmeras oportunidades. No terceiro conjunto de causas, falta de educação socioemocional e relacionamento. Então, a gente tem aqui uma questão de relacionamento e emocional. Então, muitas frustrações e desgastes, revolta com a própria política de exclusão e o ensinamento do amor ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Nesse terceiro conjunto aqui de falta de educação socioemocional e de relacionamento, as instituições religiosas têm uma capacidade de ajudar muito nessas questões. Porque aqui a gente pode promover uma série de eventos, por exemplo, a gente pode promover uma festa junina dos assistidos. A gente pode promover um culto com os assistidos, como muitas casas fazem. A gente pode promover um futebol dos assistidos, vamos dizer assim. Então, em vários pontos aqui desse terceiro conjunto, a gente pode promover essa questão dessa educação socioemocional. E o quarto conjunto, que, na minha opinião, é muito mais consequência do que origem, é a situação de violência urbana nas comunidades. Então, muitas vezes, expulsão do local de moradia pelo grupo dominante no local,
a violência na família, que está relacionado aqui com as questões de educação socioemocional, a violência policial, repressão ao invés de educação. Então, quando a gente não tem educação, quando a gente não coloca a educação à disposição, a gente acaba indo para a repressão. Quando se a gente tivesse uma educação mais efetiva, a repressão tenderia a ser menor. E o uso de substâncias psicoativamente ativas e tráfico de drogas. Então, você vê que o uso de drogas, na pesquisa, é de 21% que respondeu como causa de ter ido para a rua. E, para mim, o uso de drogas, muitas vezes, ele é consequência, ele não é origem. Exatamente por causa desse conjunto de relações aqui, da questão socioemocional. Então, muitas e muitas e muitas vezes, a gente tem relato de que o início do uso da droga foi para uma fuga de uma frustração, uma fuga de uma tristeza. Então, em muitas vezes, o início de uso e a dependência foi para trazer um pouco do alívio para aquela dor emocional que estava sendo sentida. Então, com esses 4 fatores que a gente apresenta aqui, a gente percebe desânimo, perda de propósito. Então, a gente vê muito assim nas falas no início, quando a gente começa, uma desesperança, uma perda de propósito. Então, a gente precisa trabalhar no resgate dessa esperança e no resgate desse propósito. Porque quem sonha, quem tem desejo, quem sonha, consegue caminhar. Então, nessa perda de propósito, a gente entende que as pessoas em situação de rua, na verdade, são sobreviventes de uma sociedade excludente e oportunidades desiguais. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que trabalhar para oferecer oportunidades iguais às pessoas. Então, é isso que a gente vê nessa primeira macro questão dos conjuntos de problema e a possibilidade de trabalhar para a solução. Porque se a gente identificando esses problemas, a gente pode ir na origem. Então, a gente traz uma referência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12, Pascal, Sens, 1862. Sobretudo falando da questão da segurança, porque muita gente associa a questão da pessoa em situação de rua com uma questão de segurança, de perigo. E aí, só o finalzinho aqui, para não ler tudo, quem quiser depois ler tudo, o egoísmo é a negação da caridade. Então, assim, na verdade, todas essas questões com as pessoas em situação de rua, quando a gente apresenta as causas, a origem delas é o egoísmo da sociedade, que eu quero para mim e não oferto para o outro. Então, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há esperança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo sagrados laços de família são respeitados. Então, quando a gente fala em segurança, quando a gente oferecer oportunidade às pessoas que estão à nossa volta e quando a gente, enquanto sociedade, diminuir o egoísmo, e a gente está caminhando para isso no mundo de regeneração, a gente consegue fazer com que a gente também não tenha problema com segurança. Então, quando a gente pensar em segurança pública, a gente tem que relacionar com caridade, conforme Pascal, entendendo ou interpretando o que Pascal traz aqui para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é um primeiro conjunto de informações que trazem a questão das causas. Então, como que a gente encontra as pessoas em situação de rua? A gente encontra numa situação de desesperança, perda de propósito. O que a gente precisa fornecer? Nova esperança, perspectiva, novos sonhos e oferecer novas oportunidades para que ele, acreditando, ele siga o caminhar na sua vida. Então, o que a gente oferece aí como ferramenta? O que a gente sugere como ferramenta? A primeira ferramenta essencial é a escuta fraterna, ouvir o seu irmão. E uma escuta individualizada e atenta, bem parecido com o atendimento fraterno nas casas, mas não é isso, porque depois da escuta fraterna, a gente faz uma orientação das possibilidades de encaminhamento. No nosso grupo, a gente faz essa orientação. Eu lembro aqui, inclusive, que uma das primeiras conversas aqui na ápice foi com a Dejane sobre o projeto Escutatória. Então, assim, é uma proposta, a escuta fraterna, ela é essencial, porque a resposta que a gente tem é, olha, vocês estão me vendo, alguém me escuta, eu tenho alguém com quem conversar. Essa Maria do início, que a gente falou assim, eu marco o dia do sábado que vocês vêm aqui para a gente poder ter uma conversa legal. Porque nem sempre durante a semana eu tenho uma conversa legal. Então, quando vocês vêm aqui, vocês trazem um alívio para a gente só de escutar.
Só de olhar, falar, meu irmão, eu estou aqui, estou te vendo. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. Como é que você está? Você tomou café? Passou bem essa semana? Então, demonstrar atenção pelo nosso irmão. Outra ferramenta que a gente usa é o atendimento psicológico individual, sempre por demanda, respeitando o que a pessoa quer. Mas o atendimento psicológico individual que o nosso grupo oferece, ele busca trabalhar naquelas questões emocionais que a gente falou, para poder curar essas feridas emocionais e a pessoa se estabilizar. Evangelização, trazer novamente o evangelho e resgatar o caminhar do evangelho. Muitas pessoas em situação de rua se acham, eles falam assim, eu estou afastado de Deus, eu não sou digno de falar com Deus. E isso é uma coisa que é importante a gente, inclusive como pessoas de religião, trazer para eles essa possibilidade de se aproximar um pouco mais de Deus e dizer para eles, Deus está do seu lado o tempo todo, meu irmão. Faz uma oração, aprende a escutar, a gente escuta Deus no silêncio ou nas ações, então aprende a escutar Deus, porque Deus está falando com você, Ele está te amparando o tempo todo. Então trazer esse Deus mais perto também é uma questão que ajuda na caminhada desses nossos irmãos. Encaminhamento para tratamentos de intoxicação é outra coisa que a gente faz. Os cursos de capacitação, sobretudo em parceria com o Sistema Divina Providência, que fornece esses cursos para a gente. Então, os cursos de capacitação de cabeleireiro, padeiro, são muitos cursos, gente, que eles oferecem. A gente até compartilhou aí no grupo da Ápice, alguns dias atrás, a oferta de cursos. Manicure, cabeleireiro, eu já falei, padeiro, salgadeiro, informática, administração, cuidador de idoso, eletricidade. Então, são vários cursos que possibilitam, além da formação profissional, uma ressocialização também. Porque ali nos cursos, já teve um outro caso também, que a turma que está aí, que é do nosso grupo, lembra, que a pessoa se sentiu digna só por estar indo praticar um curso toda semana. E a pessoa na rua, ela se recuperou, saiu da rua hoje, essa só com o curso, só começando com o curso e com relacionamento conosco. Porque todo dia ele passou a ter que tomar banho, a vontade dele para aparecer no curso, para chegar no curso e ter autoestima, então ele ia, tomava banho, chegava lá de banho tomado, ele participava do curso, se envolvia, relacionava com as pessoas. Então isso fez com que ele se incluísse de uma maneira tal que ele se sentiu digno e a partir daí ele foi caminhando na sua evolução e hoje está fora da rua também. É outro caso. Então, os cursos de capacitação, gente, são uma ferramenta sem comparação da possibilidade de ajuda. E todos, assim, do Sistema Divina Providência também, eles fazem um acolhimento também das pessoas, porque eles estão muito acostumados em trabalhar com pessoas de vulnerabilidade, mas também, por exemplo, a gente já faz curso lá, tem gente do grupo que fez curso, e participa todo mundo junto. Então, assim, ali é um caminho da gente socializar essas pessoas. E a gente também tem um encaminhamento para trabalho e renda. Eu vou falar um pouquinho mais dos métodos, que a gente vai estar focado no método. Aí um pedido aqui é a gente trabalhar na ajuda para diminuir essa exclusão e amparar os nossos irmãos. Oferecer oportunidades a quem tão pouco teve nesta vida. Fornecer fé e esperança no futuro através de oferta de novos recomeços. Então, sempre criar essa ideia de esperança de que você pode recomeçar. Precisamos tirar o olhar de preconceito e exclusão que destrói e revolta, trazer o olhar de amor, de entendimento que edifica o ser. Um olhar de afeto, de convivência, afinal, somos todos irmãos. Então, essa é, em síntese, assim, a proposta do grupo. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, ajude-nos promovendo os ideais de fraternidade universal ensinados por Jesus, afinal, somos todos irmãos. Divulgando esta mensagem, participando e convidando os amigos para participar da tarefa, tendo e promovendo um padrão ético de comportamento na vida pública, privada e na atuação política, de modo a diminuir os efeitos da pobreza e que dê oportunidades iguais a todos. Nesse tópico aqui, gente, a gente direciona muito e a gente tem um desejo de conversar com as mocidades espíritas. Então, quem quiser marcar aí uma conversa nossa com as mocidades, porque essa turma é que vai fazer um país diferente. Então, se a partir de agora, se a gente começar a construir essa ideia de que ter uma vida proba, de ter uma responsabilidade social, de pensar no irmão, de difundir esses ideais de fraternidade, a gente ajuda na transformação do mundo. Então, esse é um foco do grupo de conversar um pouco mais com as juventudes sobre esse tópico, sobre essa questão do padrão ético e como que isso influencia para trazer pessoas à situação de rua.
Porque quando a gente fala, por exemplo, falta de educação formal, a gente está falando de verba, a gente está falando de necessidade de ter escolas, de ter professores capacitados e bem pagos, que gostem das atividades, para que a gente possa oferecer oportunidades àquelas pessoas. E aqui também cabe mais uma reflexão, e a gente estava falando isso ontem com uma outra reunião, com outro grupo, que vamos supor que a questão da situação de rua e o aumento da população não é só tirar as pessoas em situação de rua, é a quantidade de novas pessoas que entram na rua. Então, eu falei um número que eu não tenho certeza, mas só como exemplo, se todos os grupos que atuam com pessoas em situação de rua, mais a prefeitura, conseguem tirar 100 pessoas da rua por mês, com certeza entram 200. E aí, lá no grupo, como a nossa sede é lá na Rua Caetés, a gente sempre está recebendo gente nova, que acabou de chegar, que acabou de entrar na rua. Essa semana, por exemplo, nós recebemos um casal com criança e um casal com um filho de 13 anos. O que foi que trouxe essa família? Uma foi a perda de aluguel e a outra foi a perda da capacidade de pagar aluguel. Os dois foram a perda de capacidade e estão nas ruas. Então, oferecer novas oportunidades a quem a vida já negou tanto quando se trata das pessoas em situação de rua. Então, nosso foco é oferecer esperança e oportunidade, olhando o irmão necessitado verdadeiramente como irmão. Então, a gente caminha nesse processo aqui também. Então, ajude-nos como voluntários, também como ajuda financeira, e vamos construir juntos a fraternidade universal. Enquanto houver uma pessoa triste na Terra, não conseguiremos ser completamente felizes. Vem conosco. E aqui está relacionado com aquele evangelho de Pascal que a gente falou lá atrás. A gente, enquanto sociedade, quando a gente realmente conseguir abdicar do egoísmo e dividir com as pessoas, a gente vai conseguir ser muito mais feliz. E a gente não vai ficar nessa corrida que o Pascal fala lá em cima, nessa corrida do mais esperto. No movimento espírita, a gente inverte um pouco essa lógica do mundo. E a gente precisa inverter, mas a gente precisa divulgar mais isso, eu acredito, para que mais pessoas se conscientizem dessas coisas, para que mais pessoas, inclusive fora do movimento espírita, possam também ter a noção dessas coisas, para que a gente possa fazer uma diferença no mundo. Então, continuando e falando um pouquinho das nossas tarefas aqui. A gente atua em 4 focos. Primeiro, foco nas pessoas em situação de rua, e aqui a gente vai detalhar. A gente trabalha também com foco em os amigos que a gente passa a ter, não só tarefeiros, a gente passa a ter amigos de tarefa. Então, a gente começa a se relacionar, saber como que você está, como é que estão a sua semana. A gente discute os processos que a gente vai entrando, como é que a gente vai fazer. Como eu falei aqui, tudo isso que a gente está trazendo foi construído no caminhar dos anos, isso não foi imposto. E a gente vai discutindo em cada tarefa, eu acho que assim tá bom, acho que assim tá bom, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, o que a gente acha que vai ser melhor. Então, sempre há um foco em bem relacionar com as pessoas. Porque se a gente, enquanto tarefeiro, se a gente estiver desestabilizado um com o outro, a gente não vai conseguir transferir esse amor para os nossos irmãos. Então, a gente estar bem com a gente mesmo é essencial. O terceiro foco é esse foco na diminuição do preconceito na sociedade, buscando trazer o entendimento e a empatia. Então, a gente tem algumas ações aqui, e uma delas é a própria conversa, a própria palestra. A outra é essa camisa aqui, ó. Tá escrito aí, ó. Eu olho com amor. Então, a gente vai para a rua com essa camisa. E, às vezes, o pessoal olha para a gente com um olhar esquisito. O que esses povos estão fazendo aqui, atendendo população de rua, turma que tem preconceito, que está aprendendo ainda? Aí, na hora que eles olham para a camisa da gente assim, costuma desarmar. Porque a resposta para o egoísmo é o amor. Aí a gente costuma desarmar. E tem um tempo já, né, depois que a gente começou a usar os uniformes, que a gente não tem os embates na rua, porque muitas vezes o pessoal chegava na rua para perguntar, olha, por que vocês fazem isso? Vocês estão alimentando vagabundo? Que coisa é essa? Quantas vezes a gente ouviu isso? E a gente tem que ter paciência e ensinar para esse nosso irmão também. E o quarto foco na formação de tarefeiros e de outros grupos interessados. Então, é todo mundo que chega, a gente vai atualizando o que a gente caminhou. Com as pessoas em situação de rua, a gente tem esse fluxo aqui, vamos dizer assim. A gente pega as pessoas numa situação de dependência e desconectado, e aqui eu não falo dependência em termos de uso de droga, dependência de uma maneira geral, e o nosso objetivo é levar a independência e reconectado. Então a gente pega uma pessoa nessa situação de dependente, desconectado, e o objetivo é levar a independente, reconectado.
Começa assim, ó, e começa na rua. Distribuição de alimentos em locais fixos. Então, um alimento nada mais é do que um meio para a gente chegar às pessoas. Olhar de afeto e dignidade. Eu te vejo e eu te conheço. A gente brinca que a gente está fazendo uma visita à casa desse nosso irmão. E que a gente faz uma visita 1, 2 vezes por semana. E a gente aplica esse olhar de afeto e dignidade, sem julgamento. E ali a gente começa a desenvolver, ainda na rua, uma experiência de convivência e relacionamento com esses nossos irmãos em situação de rua. E eles nos reconhecem, nos esperam, a gente vai criando laços de amor e confiança. E a partir do desenvolvimento desses laços é que vem a sequência do que a gente consegue fazer. E aí o próximo passo é acolhimento e escuta, o gráfico e o questionário. Então, a gente faz um acolhimento, uma escuta direcionada com todo o caminhar daquela pessoa e ali, depois, a gente faz as propostas do caminhar para a pessoa, ofertas de oportunidades que a pessoa pode escolher. Agora, antes da gente passar aqui para o gráfico de baixo, eu vou passar para os próximos slides e depois eu volto aqui. A gente trabalha com eles, inclusive, com a questão do desenvolvimento do ser integral. Esse gráfico a gente passa e explica para eles. Então, a Organização Mundial de Saúde hoje, ele diz que a saúde plena ela se dá em 5 âmbitos: no âmbito físico, no âmbito mental, no âmbito emocional, no âmbito social e no âmbito espiritual. E a gente convida esses nossos irmãos a fazer um desenvolvimento individual nesses 5 âmbitos. Então, cuidando de cada um desses âmbitos, esse gráfico aqui que a gente está mostrando, normalmente a gente explica. E é interessante porque quando a gente explica, eles ficam assim, nossa, você clareou a minha mente com tudo que eu estava pensando aqui, que estava desconexo, mas você me clareou no que eu tenho que fazer a partir de agora. E aí esse gráfico aqui, eu vou explicar um pouquinho, são os 5 âmbitos, o âmbito físico, mental, emocional, social e espiritual. E a gente começa a falar assim, que eu preciso de equilibrar esses 5 âmbitos. E o equilíbrio está aqui no meio, no encontro de todos eles. Porque quando eu desequilibro, por exemplo, o físico, eu acabo desequilibrando o emocional. Então, eu costumo brincar também. Se eu comi demais, estou com dor de barriga, eu fico mal-humorado. É verdade. Porque uma coisa influencia na outra. Então, eu preciso trabalhar esses 5 âmbitos. No âmbito físico, quem cuida? Sempre eu, sempre a pessoa e o médico que cuida do âmbito físico. O que eu preciso ter? Boa alimentação, exercício físico, moradia, higiene, cuidado de saúde. No âmbito mental, quem cuida do âmbito mental? Eu e o psiquiatra. Vou trabalhar o quê? As ansiedades, depressão, bipolaridade e outras questões mentais. E o âmbito emocional, que relaciona muito com o mental. Quem cuida do âmbito emocional? Eu e o psicólogo. Então, o que é aqui? Autoconhecimento, controle das emoções, aprendizado, resiliência e um termo que está se usando agora, que é o antifrágil, que é mais do resiliência. Eu pego aquilo que me acontece, que é uma dificuldade, e a partir daquilo eu aprendo com aquilo e vou agir de uma maneira diferente. Esse é o antifrágil. O âmbito social. Quem cuida do âmbito social? Eu. O que é o âmbito social? Boas companhias. O que é boa companhia? São aquelas pessoas que me ajudam a reerguer e me ajudam no meu objetivo. Então, qual é o meu objetivo? E aí a gente dá alguns exemplos aqui, ó. Grupos de apoio, NA e AA. Aqui eu esqueci de colocar, mas os cursos profissionalizantes. Fazer uma tarefa assistencial também ajuda nessa questão das boas companhias. Os cursos profissionalizantes também fazem esse meio, esse novo ciclo, porque a gente precisa ir desconectando do ciclo que traz coisa ruim para mim, para eu conectar no novo ciclo. E o espiritual, quem cuida do espiritual? Eu. E aí o espiritual, gente, a gente trabalha com cada um deles dentro da crença deles. Então, eu sou evangélico, eu quero ir à igreja evangélica, mas então vá pelo menos uma vez por semana. Eu sou umbandista, então frequente a sua casa de umbanda. Eu sou espírita, então vai frequentar a sua casa espírita. Então, dentro da crença, do querer que essa pessoa quer, a gente tenta promover também essa conexão com Deus. Frequência ao templo, oração de manhã e de tarde, e também a tarefa assistencial como apoio espiritual. A tarefa assistencial a gente coloca nos dois. E aí, quem já conhece a nossa tarefa, que já foi lá,
sabe que muitos deles, no processo de caminhada deles, eles viram voluntários nossos, eles começam a trabalhar com a gente, conviver com a gente. E esse processo é muito engraçado também, né? Porque recentemente um dos que estava conosco, ele falou assim: eu tenho que me refletir para saber de qual lado que eu quero estar na fila. Se eu quero estar na fila do lado de quem ajuda ou se eu quero estar na fila do lado de quem é ajudado. Então, o meu proceder aqui, a minha escolha de vida agora, foi reflexão dele, não eu estou falando isso não. O meu proceder a partir de agora vai me dizer de qual lado que eu vou estar. Se eu vou estar do lado de quem ajuda ou se eu vou estar do lado de quem está ajudado. Então, como eu falei, a gente passa esse gráfico aqui como os 5 âmbitos que ele tem que trabalhar, diz que a gente tem que buscar o equilíbrio, diz também que essa construção do equilíbrio e dos 5 âmbitos é uma construção de uma casa, que é a casa do nosso coração, em que a gente coloca um tijolinho por dia, porque essa transformação não é de curto prazo. E aí, com um tijolinho por dia, a gente vai trabalhando essa melhoria. Agora, esse um tijolinho por dia, de maneira disciplinada, com honestidade consigo mesmo, e construindo um tijolinho a cada dia, sem ansiedades, mas com constância. E aí eu volto para a transparência anterior, que a gente parou aqui no acolhimento. Então, a partir do acolhimento, o próximo passo é o gráfico. Depois que volta aqui, a gente vai sugerir para ele as coisas que a gente entendeu e que ele vai fazer ou não conforme o seu desejo. Então, essas são as ferramentas que a gente oferece, as oportunidades. O atendimento psicológico individual, os cursos profissionalizantes, a evangelização, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, Amor Exigente ao Anon, tratamentos de intoxicação, CAPS e CERSAM e comunidade terapêutica, reconciliação familiar, trabalho e emprego, moradia, encaminhamento para a rede pública de assistência e rede pública de saúde. E aqui a gente já começou também, a gente está com atendimento de acupuntura lá também na atividade. Então são coisas, esse espaço aqui do quadradinho é o espaço lá da nossa sede, num espaço de dignidade, relacionamento e respeito. E aí a gente vai caminhando, a gente propõe a eles essa caminhada juntos para que a gente possa caminhar para essa independência. Então, é gostoso quando a gente tem sucesso, igual o caso inicial lá da Maria e do Jesus que eu dei, mas a gente percebe que várias sementezinhas que são plantadas, independente da gente estar no resultado final, que várias sementezinhas que foram plantadas vão dando frutos. Os dias de atividade, a gente tem segunda-feira, 19 horas, sábado de manhã, terça-feira, 8 horas da manhã e segunda-feira, 8 horas da manhã. Na segunda e na terça, são os atendimentos lá na sede, acolhimento, evangelização e encaminhamentos. Na segunda, atendimento especializado, psicológico, capacitação ao trabalho, espaço multimídia e evangelização. Então, basicamente, essa é a nossa metodologia e a gente caminha nesse sentido de proporcionar as oportunidades e de convidar para uma caminhada juntos como irmãos. Eu acho que a gente encerrou, Graça. A gente podia ver se tem mais alguém do grupo, tá aí, que quer completar com mais alguma fala. Alguém quer? Você quer falar alguma coisa também, Graça? Eu gostaria de falar, sim. Eu acho muito acolhedor, muito interessante, é o início das atividades na segunda-feira, que eu participo, com a roda de conversa, com a participação de todos os voluntários e aqueles moradores de rua que vêm pela primeira vez em busca do auxílio. Então, são momentos muito interessantes, onde há ali, inicialmente, a leitura do Evangelho, a participação de todos, e muitos desses irmãos que chegam pela primeira vez, muitas vezes trazem depoimentos interessantes, emocionantes para todos nós. E na última segunda-feira, se me dá licença de eu falar do caso que eu presenciei, o rapaz chegou pela primeira vez, morador de rua há 21 dias, ele precisava de uma passagem para voltar para a cidade de onde ele veio, porque ele veio com a família, com a esposa, 2 netinhas e uma filha de 10 anos, para trabalhar como caseiro num sítio na região metropolitana. Mas quando ele chegou, o dono do sítio não aceitou, porque ele estava com a família.
falou que só aceitava ele, as crianças não. Aí, o que ele fez? Ele foi para a rodoviária com a família, ficou lá pedindo dinheiro, até que ele conseguiu arrecadar R$ 313, e aí ele colocou a esposa, as netinhas e a filha no ônibus e mandou de volta para a cidade de origem. E ele ficou em situação de rua, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar. Aí o que ele colocou para mim, que ele não estava querendo emprego aqui, embora ele fosse pedreiro, ele tinha muitas habilidades, ele poderia arrumar um emprego aqui. Até surgiu lá no WhatsApp um chamamento para ele para trabalhar como pedreiro. Ele falou, não é isso que eu quero voltar, eu quero viver junto da minha família, então eu quero voltar para a minha cidade. Aí ele queria só o dinheiro da passagem. E aí, onde, através da ajuda do Rodrigo, me parece que ele conseguiu retornar, não foi, Rodrigo? Foi, a gente comprou a passagem e colocou ele no ônibus. A ajuda do grupo, assim, doações e tal, sempre, graças a Deus. Eu achei, assim, muito bacana a ajuda que veio, o acolhimento que ele teve, e ele ficou felicíssimo. Nossa, ele ria, ele agradecia quando ele viu que ele ia conseguir voltar para a terra dele. Eu fiquei emocionada de ver a resolução, de ver esse caso. Foi realmente muito bom, muito gratificante. Então, o trabalho do grupo Somos Todos Irmãos é um trabalho muito sério, é um trabalho onde se presta verdadeiramente a caridade, aí atendendo aquilo que é a função, no caso da área de assistência e promoção social espírita, que vocês fazem com coração, vocês acolhem, vocês têm a escuta fraterna, amorosa, e fazem os encaminhamentos necessários de acordo com cada caso e promovem o ser. Aqueles que já estão saturados da rua e querem realmente se tornarem cidadãos do bem. Então, eu acho que é um trabalho muito importante, muito gratificante. E eu acho assim que o Rodrigo, como coordenador, como presidente desse grupo, realmente está de parabéns por esse trabalho e por essa união que você vem promovendo das pessoas em torno desse projeto, que tem obtido bons resultados. Aí os voluntários vão se chegando e vão fazendo com que esse trabalho cresça. Seria isso. E agora, se tiver mais alguém que queira fazer perguntas para o Rodrigo, ou queira trazer mais alguma informação, estamos aguardando. Tanto na Divina Providência eu falo, e o trabalho com as casas espíritas também a gente fala, o atendimento às famílias, quantas pessoas a gente evitou no trabalho das casas espíritas, que a gente evitou que chegasse a situação de rua, né? Então, a intensificação desse trabalho também com as famílias em outros meios, em outros locais, e talvez também com outras fontes de apoio, os profissionalizantes, alguns outros lugares assim, também é um caminhar que pode ampliar para evitar que mais pessoas cheguem à situação de rua. João Siqueira, pode falar. Eu estou impressionado realmente com a organização do grupo. É interessante que, às vezes, as pessoas têm muito boa vontade, mas boa vontade, às vezes, não é tudo. A gente precisa ter organização, ter disciplina, saber abordar. Realmente, eu estou encantado de ver realmente a disciplina e a organização do grupo. Principalmente a pessoa nessa condição, ela precisa de um olhar diferenciado. Ela fala de Jesus. Quando você for fazer um banquete, para você colocar o convidado no lugar de destaque. E realmente, quando você está na tarefa dessa, você tem que fazer essa pessoa que está numa situação tão fragilizada, ela se sinta realmente que a atenção está sendo voltada para ela e ela está sendo ponto de atenção naquele momento. Eu realmente tenho muitos anos que eu não faço trabalho de rua. Eu fazia no tempo ainda que você tinha criança na rua. A gente fazia verdadeiros acampamentos ali na região do Viaduto da Lagoinha. Depois a gente fazia um atendimento ali atrás da rodoviária, fazia evangelização com as crianças na rua, depois a gente atendeu o público adulto. Hoje, obviamente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos na rua a gente não as vê mais. E realmente a gente vê situações extremamente diferentes. E você falou uma coisa interessante, raras pessoas estão na rua em função das drogas.
mas não se justifique, mas às vezes as pessoas usam drogas por situações até que a gente conhece. Eu só vou dar um depoimento aí. Eu me lembro, a gente fez a evangelização com as crianças e tudo, chegava às 7, terminava por volta das 8h30, 9 horas, depois a gente ia atender os moradores adultos e voltava para o mesmo ponto de encontro. Aí, voltando para o mesmo ponto de encontro, naquela época tinha 2 crianças, um de 9, outro de 7 anos, e os meninos cheirando cola. E eu falei, meu filho, mas a gente conversou para você evitar isso. Ele falou, tia, a gente cheira para poder não sentir frio à noite. E pelo menos como a gente não tá, vocês deram o lanche para a gente. E isso que você falou, realmente, o olhar nosso de julgar é muito delicado. E uma das grandes dificuldades também que a gente enfrenta é exatamente com as pessoas que, às vezes, por questão de entendimento, não conhecem um problema, e às vezes fala exatamente isso, né? A gente está alimentando vagabundo. Né? Mas, enfim, é um processo de aprendizado, de vivência, mas realmente não prometo me engajar no trabalho em função dos compromissos. A gente já tem muito. Né? E, principalmente, se precisar de arrumar voluntários também para trabalhar. A gente é bom para dar serviço para os outros. Com certeza. Mas é isso. Obrigado pela possibilidade da palavra. Eu fiquei muito encantado em conhecer. Obrigada a você, João. José Dardier, pode falar. Dardier aqui de Santa Rita de Sapucaí, do sul de Minas, aqui do Terceiro CRE, eu dou uma casa espírita Lema, e a gente faz muitos eventos assim, mas nenhum deles ainda voltado, de trabalhos com jovens, de trabalho, vários trabalhos assim, mas não voltado assim sobre o pessoal em situação de rua, não, sabe? Eu realmente, como o João colocou aí, eu fiquei encantado demais mesmo com o trabalho de vocês aí, parabéns demais, tá, todo o grupo aí, um trabalho maravilhoso e organizado, como ele colocou. Tem um amigo meu aí de BH, o Grupo Santo Agostinho, não sei se você conhece, Gra, é uma casa espírita também, do Grupo Santo Agostinho. Relativo ao que o Rodrigo colocou pra gente aí, quando a Maria, que era a mãe do Jesus aí, ela disse para ele que é tão bom quando você vem aqui e nota a gente pode conversar com você, falar um bom dia. O Sandro passou para mim uma experiência que ele teve logo quando o grupo deles lá começou a ajudar o pessoal também em situação de rua. E daí, Rodrigo, ele me contou algo similar, cara, que ele chegou e foi com um caldeirão de comida, todo ansioso porque estava ajudando o pessoal lá, e chegou e, com o caldeirão e colocou lá e falou assim, tá aqui, gente, a comida. E daí, um dos moradores lá, um das pessoas em situação de rua, chegou para ele e disse, então, meu amigo, mas é que a gente está com fome sim, sabe? Bastante fome. Mas você nem falou boa noite, você nem perguntou meu nome. Então, ele recebeu isso, Rodrigo, ele disse que ele não sabia o que fazer, que quase teve um troço na hora lá, e que a partir dali ele viu muito mais do que o trabalho que eles faziam, como você colocou aí, que não era só levar alimento não, que eles estavam dignificando um ser humano ali também, entendeu? Que eles estavam ali dando uma colocação, mostrando que aquele ser estava vivo, a partir dali, né? Porque até então ele também não tinha essa consciência, ele achava que era só dar comida e pronto, já fez a tarefa. E hoje, é claro, no trabalho da APTA, a gente sabe que é muito mais que isso, além da conversa, é levar Deus também para cada um deles. Então, maravilhoso, cara, então de parabéns mesmo. E é isso aí mesmo. Obrigado por essas instruções e vamos procurar trabalhar juntos, sim. Vou procurar vocês logo para as instruções aqui que eu já estou mirabolando aqui na minha cabeça para fazer aqui na cidade, beleza? Bacana. Obrigado, Dardier. Obrigado, João. Você me fez lembrar uma questão também. Você falou Santa Rita do Sapucaí, Dardier. Pois é. Então, na verdade, a gente recebe aqui em Belo Horizonte várias pessoas de cidades do interior e de outras cidades também. A gente recebe gente de São Paulo, do estado de São Paulo todo. A gente recebe gente da Bahia e tudo. O trabalho também na cidade, ele evita que as pessoas, se a gente fizer um trabalho bacana de fixar as pessoas na cidade e dar oportunidade para as pessoas na cidade, a gente também diminui a entrada. Então, assim, a gente tem que pensar, nosso trabalho é com população de rua, e a gente vai continuar com ele, porque a gente não consegue ter braço para mais. Mas a gente tem que pensar que a pessoa vem para a rua e ela está numa rede externa. Então tem muita coisa, muitos grupos que a gente pode atuar para evitar que essas pessoas cheguem na rua. E muitas vezes, algumas políticas de prefeitura, a gente já ouviu inclusive como sugestão na rua. Eu tenho uma solução para você. A pessoa chegou assim para mim, eu tenho uma solução para o seu trabalho. Manda esse pessoal para outra cidade. Eu falei, como assim? Como assim essa solução para o trabalho? Quer dizer, eu quero ver ele longe de mim. Então, vamos acolher,
Vamos sentir, vamos ver o nosso irmão, vamos conversar, vamos entender em que a gente pode ajudar e vamos abrir oportunidade. A pessoa do Santo Agostinho aí também levantou a mão aí, ó, seu amigo da Diego. Ô, Sandro, meu amigo, tá aí? Olá, boa tarde. Tá bom, Dadier? Forte abraço para você. Tudo bem? Olá, gente. Boa tarde a todos. Como vão todos? Primeiro, queria parabenizar aqui a iniciativa desse estudo e parabenizar o trabalho do Somos Todos Irmãos. Meu nome é Sandro, eu sou dirigente e fundador da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho. É uma casa com 5 anos apenas de fundação, mas de muito trabalho, bastante trabalho. E trabalhamos com a população em situação de rua há 7 anos. E não tínhamos ouvido ainda a respeito do Somos Todos Irmãos e fiquei muito feliz, principalmente examinando aqui a exposição. O que mais me chamou a atenção foi a palavra emancipação. Eu achei muito interessante porque, de fato, é um projeto de longo prazo e uma intervenção que demanda um diálogo entre os vários aspectos, porque esse indivíduo que está na rua, ele tem uma história, ele é um ser integral e junto com essa história permeia-se uma cultura, uma percepção, uma mentalidade. E nós tivemos a oportunidade ao longo dos anos, esse caso que o Dadier contou foi um ensinamento, porque de fato a gente chega super empolgado. Isso aconteceu há uns 5 anos e a gente chega empolgado, achando que a gente vai resolver a nossa ingênua mania de resultado, acreditando que a gente vai resolver levando somente a comida e foi um grande aprendizado essa interação. A partir disso a gente foi conversando e tivemos a oportunidade, Deus nos permitiu conhecer um grupo de pessoas em situação de rua, nas suas malocas, como eles gostam de colocar, e nós tivemos mesmo um trabalho de convivência com eles mesmo, definindo dias em que a gente conviveu dentro dessas malocas. Participamos até de espécies de julgamentos entre eles, porque um tinha furtado o outro nas madrugadas, e conhecemos a triste realidade também de um sistema que se alimenta da vulnerabilidade dessas pessoas, tanto na questão da drogadição, tanto na questão sexual. Tem muitas propostas aí que nos impressionam muito. Então é um trabalho árduo, é um trabalho que demanda um acompanhamento. É claro que toda ajuda ela é bem-vinda, mas fiquei muito feliz de saber dessa existência e certamente a nossa casa vai entrar em contato com vocês, sim, para que a gente possa trocar experiências, especialmente nesse caminho lindo que vocês estão pavimentando, envolvendo a emancipação do ser, com respeito às suas predileções religiosas, com respeito à sua história. E como a Maria das Graças colocou, que eu achei muito legal essa frase que ela colocou, né? Um ouvido fraterno, um ouvido ativo, porque para que a gente possa dialogar, a gente, antes de tudo, precisa saber ouvir, despido aí de qualquer preconcepção, e fiquei muito feliz de conhecê-los, e queria registrar aqui meus parabéns, e certamente irei procurá-los, para que a gente possa conversar. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Rua Montes Claros, e trabalhamos com isso já há muitos anos. Então, um prazer conhecer todos vocês e parabéns pelo trabalho. É uma alegria, estamos à disposição e a gente tem muito a conversar. Como eu falei, a gente tem hoje uma vontade de divulgar um pouco dessa ideia que a gente está passando aqui nas Mocidades Espíritas. Então, se vocês quiserem, tiverem uma turma de mocidade para a gente conversar sobre isso, entender um pouco mais e a gente divulgar também, vai ser muito legal. E hoje também a gente está fazendo, a partir do mês passado, a gente é parceiro da Fraternidade Sem Fronteiras aqui em Belo Horizonte. Então, a gente está atuando junto com a Fraternidade Sem Fronteiras no Prolo Fraternidade na Rua. Se vocês quiserem, tem o Instagram, @Fraternidade na Rua BH e @somos_todos.irmãos. Esses 2 Instagrams têm meu telefone também, é o telefone da tarefa. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente vai conversando aí. Perdão, eu estou anotando, eu já acabei de seguir. É a casa, já segui pelo Instagram. Eu já encontrei vocês no Instagram. E o outro é Fraternidade? Na Rua BH. Tá bom. Fraternidade na Rua BH. Qual que é o seu nome? Eu perdi o seu nome, me desculpa. Rodrigo. Ah, prazer, viu, Rodrigo? É um prazer. Meu nome é Sandro. Prazer foi meu, viu, Sandro? Uma alegria falar com você. O mesmo aqui, viu? Eu vou procurá-los, com certeza. Muito obrigado pelas informações. E ainda bem que eu falei bem do Sandro, né? Se eu falo mal, eu tava lascado. Eu tava aqui quietinho, viu, Dadier? Quietinho esperando. Sandro, eu quis contar essa história porque para mim ela foi um marco também de aprendizado. Sem dúvida. Aí eu convidei o Sandro mais cedo, mas não sabia se ele ia entrar e não vi. Eu li em casa dele. Obrigado. Tiago Silveira, pode falar. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Muito legal a apresentação, projetos seus, assim, a exposição também, como um todo, muito boa. Eu estou à frente de uma tarefa também de assistência
com o pessoal da população de rua, isso é uma campanha de pãozinho. A nossa tarefa tem mais de 25 anos que a gente já faz. Ela é vinculada ao Centro Espírita Casimiro Cunha e a gente se encontra no centro da cidade mesmo, na Praça 7 ali, no prédio do P7. E a gente distribui muito material, assim, a gente distribui mais de 500 pães, são 50 litros de leite. Todo domingo à noite a gente distribui pelo centro da cidade. Existe muito, assim, precisa de tarefeiros, de material, como sempre, assim, como todos os grupos precisam de muito apoio, né? E eu achei muito legal o que você falando, esse suporte que vocês dão, porque eu sinto falta, às vezes, de um encaminhamento para as pessoas que a gente encontra nas ruas. Porque a gente dá umas mensagens, uns panfletinhos, umas mensagens, como mensagem óbvio, assim, de conteúdo espiritual, né, motivacional, assim, para as pessoas, e atrás tem os endereços de apoio que a gente coloca nas mensagens para as pessoas procurarem ajuda. E a gente coloca endereço só de prefeitura, da prefeitura, que é onde que a gente tem certeza que a pessoa pode procurar, mas nem sempre a prefeitura consegue auxiliar aquelas pessoas da melhor forma possível. A gente coloca endereço dos albergues, dos centros POP, nos centros de população de rua, uma clínica de recuperação e tudo. Eu achei muito legal isso que vocês divulgaram, porque eu queria também estreitar um pouco o laço com vocês, assim. Posso colocar o endereço de vocês, como é que é o trabalho de vocês também, para poder... As pessoas que a gente, às vezes, encontra na rua e vem procurar a gente, preciso sair do vício de droga, ou vício de álcool, eu preciso voltar para minha terra, preciso de ajuda. Então, tipo assim, as pessoas têm muita necessidade, só que é muito difícil, às vezes, dela fazerem sozinha. A gente fica sem referência, porque só a referência da prefeitura, às vezes, não dá conta. As pessoas têm muita experiência traumatizantes com a prefeitura, que às vezes não dá segurança, não dá o auxílio necessário. Eu queria outros apoios diferentes, assim. Então, depois eu queria também conversar mais, assim, para ver se a gente podia caminhar com vocês. E também divulgar o trabalho de vocês lá no nosso grupo. Quem sabe novos tarefeiros poderem ir trabalhar na tarefa de vocês, ou os tarefeiros que estão na tarefa de vocês trabalharem com a gente também, para a gente poder melhorar esse tratamento e esse trabalho, assim. Mas, de qualquer forma, parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho, muito bom. Ô, Tiago, é o que eu falei que a gente aprende. Na verdade, a gente vai sintetizando os aprendizados que a gente teve aqui. Então, tudo isso que a gente criou foi aprendizado. E um aprendizado recente que a gente está fazendo é o folhetinho do Casimiro Cunha. Bom falar com você, porque eles trazem as coisas para a gente. Então, um deles, que vocês entregaram o folhetim, entregou o folhetim para nós. E aí nós estamos fazendo uma cópia do folhetinho seu. Você pode colocar, sim, o nome do grupo. A gente está ali na Rua Caeté 741. Nosso atendimento é terça-feira às 9h30. Essa história da gente compartilhar a ideia daqui, buscar dali, foi assim que eu mostrei aqui. Então, a gente está aberto a compartilhar tudo que vocês quiserem. Esse gráfico aí que está sendo projetado aí, ele tem no Instagram, nas bolinhas de destaque. Então, quem quiser pegar esse gráfico lá, quem quiser conhecer outros gráficos e o questionário também, fica à vontade. E a gente compartilha porque é isso, a gente já está aqui para aprender um com o outro. Então, na verdade, o que vocês têm aqui é uma síntese do aprendizado que a gente trouxe. E a gente está aberto a aprender todo dia. Como eu te falei, o folhetim do Casimiro Cunha é um benchmark para nós agora. Nós estamos produzindo um parecido. Obrigada, Tiago. Você quer falar mais alguma coisa? Mas tranquilo, assim, eu vou pegar os Instagrams aqui, os contatos. É o grupo do WhatsApp e também, se vocês puderem colocar lá, eu acho que facilita. Eu não sei se esse chat vai perder quando a reunião acabar. Ok, Tiago, muito obrigada, viu? Agora é Patrícia Moreira. Boa noite, pessoal. Rodrigo, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar. Acho que um dos grandes pontos, a gente também tem, estou falando aqui, como vivência na Casa Espírita, com atendimento de consciência de rua, como pessoa também tarefeira que desenvolveu o trabalho e desenvolve até hoje, mais de 20 anos entregando donativos nas ruas. Eu penso assim, hoje acho que é um grande desafio, e fica para você uma pergunta, Rodrigo, o que que somos todos irmãos, né? Todas essas conquistas feitas até hoje, vem repensando a esse respeito. Eu já tive a oportunidade de ouvir do próprio Gladstone, não sei como está a situação dele, mas ele trabalhou em coordenação lá do Abrigo Tia Branca, desenvolveu o trabalho, se não me falha a memória, qualquer engano meu de minha parte aqui, vocês relevem, mas acho que foi um dos criadores do movimento Fica Vivo, abraçado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente pensa que a gente fica vivendo aquela dualidade entre o que a gente oferece nas ruas e que de alguma forma os mantém lá, e o que a gente oferece de emancipação e de ressocialização. E penso eu que o grande desafio e a minha angústia, minha dor, era conseguir de alguma forma fazer uma conexão, um passo a passo, com tantas iniciativas que tem,
do privado, que somos nós, associações, grupos de apoio, de boa vontade, oriundos das casas espíritas, igrejas, etc., e o poder público, efetivamente. Porque você busca o centro pop, a gente sabe que tem muita coisa por aí que pode auxiliar, mas falta uma clareza de como trilhar esse caminho, como essa pessoa pode trilhar esse caminho. Igual você falou aí, Rodrigo, o que se apresentou é a soma de um aprendizado. Quando eu, com o nosso grupo, nós conseguimos nos registrar enquanto associação, nós fizemos esse registro em 2020, a gente iniciou também uma pesquisa buscando comunidades terapêuticas para nos apoiar no auxílio a essas internações. Mas é isso aí, são as iniciativas, quer dizer, a gente pega uma casa aqui, outra ali, uma comunidade terapêutica que disponibiliza vagas, às vezes está superlotado, mas a gente não consegue efetivamente encontrar esse caminho no poder público. Porque eu, particularmente, carrego uma opinião de que rua não é lugar de ninguém morar. Mas tem essa imensidão aí de subjetividade, de desafios que o indivíduo carrega e que o leva até a rua. Mas acho que o nosso trabalho deveria ser, pelo menos, remar a favor de uma busca dessa equipe multidisciplinar para favorecer a saída dele da rua. E aí que eu acho que entra o poder público com leis mais efetivas, no sentido de cumprimento, que vai favorecer o cuidado, o amparo e a segurança também, porque também a sociedade requer essa segurança, porque há uma mistura entre moradores de rua, pessoas que cometem delitos, pessoas que vão às ruas e se aproveitam desses donativos que nós levamos, e uma série de coisas que acontecem na rua que é muito triste. Então, o que eu queria comentar era isso, assim, abrir um parênteses, o Desintoxica, que está funcionando hoje lá, junto com o projeto, que para mim é uma coisa assim, que a gente deveria conseguir fortalecer, porque é um apoio grandioso na área da saúde e do tratamento, que necessita de apoio. Então, nós, enquanto grupos, conseguimos nos unir para encontrar esse apoio do poder público, para que a gente consiga dar essa direção às pessoas que estão nessa situação. E que não fique, assim, muito nas nossas iniciativas isoladas. Muito embora a gente use o poder público, mas usa de forma salteada, de forma assim, manda ali, aqui você vai conseguir esse apoio. Mas não tem aquela sequência. Começa por aqui, você vai ser amparado ali, você vai tirar o documento acolá, daqui a pouco de lá você vai ser encaminhado para tal lugar, até você chegar em alguma situação mais segura. Eu sinto isso, que para mim é o mais angustiante desse trabalho. Eu falei que a gente vai aprendendo e coletando. A Patrícia esteve com a gente lá no projeto uma vez, que a gente vai juntando as informações. E aí a Patrícia trouxe, com o conhecimento do pessoal do Desintoxica, que ela falou aí, ela trouxe o pessoal para fazer a acupuntura lá no Somos Todos Irmãos. Então, a partir disso, a gente passou a oferecer esse trabalho de acupuntura uma vez por semana, às terças-feiras. Então, é mais uma frente de apoio, de suporte. Eu já fiz acupuntura, sou muito ansioso e me ajuda demais na ansiedade. Então, eu imagino cada um desses irmãos que estão fazendo acupuntura, como que eles gostam desse tratamento lá e de ser considerado esse carinho para eles. Então, eles fazem acupuntura, fazem massagem, fazem ventosa, tem reiki também no grupo, então é bem legal. E a gente vai somando voluntário, desejo, vontade com essas questões. Essa questão da prefeitura, a gente tenta a interlocução o mais próximo possível e a gente consegue algumas coisas, mas realmente é um processo que é burocrático, que dependem deles caminharem até certo ponto. Aí, às vezes, na prefeitura, alguém responde mal, ele já desiste dali. Então, assim, a gente busca mais essa caminhada junto, sabe, Patrícia? Para a gente ir orientando passo a passo. Então, na hora que começa um pouquinho, a gente busca essa convivência mesmo. E aí, a partir da convivência, que é difícil, né? Nem todo mundo tem a disponibilidade, tudo, mas se a gente montar alguns grupos aí, outros grupos diferentes com essa possibilidade de convivência, a gente consegue caminhar junto nesse sentido. Mas, e aí, a gente, nessa experiência de convivência, a gente vai orientando, porque as coisas estão lentas mesmo. Então, por exemplo, na identidade, aí eu vou pedir uma certidão, a minha certidão é lá do Paraná, demora 30, 40 dias para essa certidão chegar.
Aí quando chega, vem produzir a carteira. Então, quando eles estão com a gente vai orientando. Quando passa lá, a gente orienta, mas a gente não sabe o que aconteceu e realmente o processo é burocrático e é lento, por uma série de questões. E às vezes chega num lugar, é mal atendido, aí ali já vai embora, já a frustração, a tolerância à frustração está muito baixa, vai embora e não dá conta mais. Então, é uma caminhada mesmo, a proposta é uma caminhada, sabe? E a gente tem que pensar de estar amparando o tempo todo, de estar plantando o tempo todo. E hoje também a pesquisa indica que 91% deles querem sair da rua, e ninguém quer que tenha situação de rua. Agora, a situação de rua, ela é mundial. Então, se a gente pensa assim, é Brasil? Não. Los Angeles tem 100 e tantos mil pessoas em situação de rua. Tem um filme maravilhoso que a gente costuma recomendar também, que chama O Solista, que é uma história de um morador de rua de Los Angeles. Nova York, parece que 150 a 200 mil habitantes em população de rua. São Paulo, eu acho que está em torno de 20 mil, não estou lembrando o número de São Paulo. Então, é um fenômeno mundial que está relacionado com essas questões estruturais que a gente colocou lá atrás. Então, a gente se propôs a ver isso como rede e tentar ajudar, a gente caminha também nesse processo da regeneração, de diminuição do egoísmo na sociedade inteira. Então, se a gente conseguir compartilhar um pouco mais e trocar essas ideias, eu acredito na mudança do mundo. Mas fora isso, a gente vai caminhando com eles um tempo ainda até que a gente consiga estruturar isso. E a proposta é essa, vamos caminhar junto. Lembrar sempre que a gente não salva ninguém, isso é importante. Porque a gente tem que esperar o passo da pessoa. Então a gente não vai chegar para uma pessoa e falar, eu vou te tirar da rua. A gente vai esperar o passo dela. Infelizmente tem que esperar e a gente tem que aprender isso, porque Jesus espera a gente o tempo todo. Jesus tem paciência e espera com a gente o tempo todo. E esse é o nosso aprendizado. Você falou da angústia, e toda vez que eu falo isso, eu lembro que eu também me angustio, sabe? Mas esse também é meu aprendizado de me angustiar menos com essas questões e fazer o que a gente consegue fazer. É fundamental a gente respeitar o livre-arbítrio deles, porque a gente não obriga ninguém a fazer o que ele ainda não sente capaz, não se sente pronto. Antes de eu passar a palavra para o Telmo, tem 2 perguntas no chat, Rodrigo. Uma é da Leila Veloso. Para quem encaminhar casais com filhos, geralmente venezuelanos? Você poderia responder? Sim, toda turma estrangeira que está precisando ser acolhida aqui, as verbas de órgão público são todas para nacionais. Então, todos eles estão na missão jesuíta. Eu tenho o telefone da missão jesuíta, que são instituições que recebem verba para acolhimento de estrangeiros. Então, se é estrangeiro, não é para centro pop, não é para abrigo. Se é estrangeiro, é na missão jesuíta. Eu posso colocar o telefone depois no grupo. E ela fica ali perto da Praça 7 também. Sempre a referência a essa missão jesuíta. Ok, obrigada, Rodrigo. Outra pergunta no chat, do Antônio, meu colega da Atos. Há interação com o CRAS e orientação para preenchimento do CAD único para a população de rua se tornar visível? Sim, a gente tem orientação e a gente tem contato com o pessoal que faz cadastro do CAD único. Das vezes que a gente perguntou quem não tinha cadastro, no pessoal que visita a gente na terça, era mais ou menos uns 2% que não tinha cadastro. E muitas vezes esses que não têm cadastro são os novos, de população de rua. Grande parte tem cadastro. Até por causa do Bolsa Família hoje, então, assim, todos eles buscam esse cadastro para poder receber o benefício. Mas a gente tem contato, a gente encaminha para o CREAS, Centro-Sul. E a gente tem contato com o pessoal lá que faz o cadastro no Centro-Sul. Ok, obrigado, Rodrigo. Telmo, pode falar. Boa noite, amigos. Uma alegria estar ouvindo vocês. Nós estamos lá na terça-feira junto com o Rodrigo, é uma alegria só. O que me fez dar um pitacozinho foi essa questão do poder público. No momento que eu escutei a fala, eu me lembrei da falta de afetividade, de amorosidade que o poder público tem para com as pessoas. Muitas das vezes eles ofertam espaço, ofertam a moradia, mas falta o amor, falta o carinho, falta o olhar doce, e que nesses estabelecimentos, infelizmente, a gente não encontra. Todo o carinho, profissionais que fazem o serviço deles. E as ONGs, a gente, esse movimento todo de coração doído pelo outro,
a gente oferta outra coisa. Sabe? A gente olha no olho, a gente vê assim, nossa, você pode tanto, sabe? A gente olha e vê aquele espírito imortal que está passando por aquela situação e a gente quer, a gente nem queria, a gente quer que eles passem esse momento com mais facilidade, a gente pode facilitar essa caminhada. Então, esse é o lembrete. Felizmente, o terceiro setor tem que tomar um corpo mais amoroso, mais participativo. Jesus queria essas pessoas que ele trabalha, com mais atenção. Nós estamos de parabéns, né, por fazermos essa conexão com Jesus, o olhar doce. A gente precisa ver esse movimento crescendo dentro da gente. O poder público ele quer aumentar o número de vagas, o número disso, e a gente não. A gente quer acolher mesmo, a gente quer estar junto, quer ser amigo, companheiro daquela pessoa, quer ver em outras condições, quer continuar o laço com aquela pessoa. O poder público não tem esse interesse, ele quer se ver livre, né, como as prefeituras fazem, né? Manda para casa, manda para isso. E a gente não, a gente quer abraçar mesmo, estar falando para eles, estar dando outras opções, outras oportunidades, e isso faz a nossa alma vibrar, isso é sensacional. A gente vê que dá um passinho além. Eu lembro, eu estava lá no Fraternidade do Irmão Glauco, eles eram um sábado de manhã, lá tem um acolhimento muito bonito, eu ia ajudar lá na tarefa, eu estava sentado nos bancos atrás de um casal. Aí ela saiu para fazer alguma coisa, aí passa um tempo, ela volta e vira para ele e fala assim: eu acabei de tomar um banho. E fez aquela carinha assim, ela com aquela carinha feliz ainda, tomei banho. Os dois riram um pro outro, assim, gostosamente. E aí eu falei, nossa, como que a gente consegue alcançar esses corações? Com pequenos detalhes, um banho, uma roupinha limpinha, aquela coisa toda, e a gente dá aquele sorriso para essa pessoa. A gente precisa continuar, e a gente já fomos e somos tocados por esse trabalho grandioso. E precisa assim, de algum auxílio, mas do nosso coração. Né? O nosso coração precisa estar mais tocado, precisa se aproximar dessas pessoas. Obrigado pela oportunidade, por comentar. Beijo no coração. Terça-feira estamos lá, Rodrigo. Com Deus, amigos. Muito obrigada. Valeu, Thelmo. Obrigado pelas palavras. Thelmo é que fica na evangelização lá e a turma adora a conversa. Ele promove a conversa lá com o pessoal. É bem interativo na terça-feira, né? E o pessoal adora ficar lá conversando. Nem todos ficam, muitos chegam lá e fazem um lanche e vão embora, mas os que ficam adoram a interação, é muito legal. Valeu, Thelmo. Essa questão do serviço público é uma questão que eu acho que é da natureza humana, porque assim, quando a gente fala assim, eu vou para uma tarefa, eu vou por amor. Então o que me move é o amor, eu não estou indo lá profissionalmente. E aí o meu amor vai fazer com que eu faça esse atendimento com muito carinho. Quando a pessoa vai para uma tarefa profissional, ela vai para ser profissional. E às vezes ela não tem o amor, mas ela precisa do profissional. Eu conheço pessoas que têm um amor enorme na tarefa, tanto no Sersan quanto em alguns centro pop, mas eu conheço gente também nesses locais que não tem esse amor, como o Thelmo falou. E aí uma palavra maldizida, para não falar maldita, então uma palavra maldizida para eles dá muita frustração, porque o nível de frustração é muito alto. Então, às vezes, eles vêm reclamando muito dos órgãos públicos. E eu acho que a gente precisa trabalhar, pensar no órgão público, nisso que o Thelmo falou, numa capacitação mais amorosa mesmo. Porque as pessoas são profissionais do salário. Mas, como eu falei, nem todos são vocacionados para aquilo. Os que são, têm amor demais. Conheço alguns com bastante amor. Mas os que não são difíceis também e eles não escutam. Então, assim, eu já presenciei situações difíceis junto, acompanhando alguns irmãos em situação de rua, e eu falei para a pessoa, eu fui no chefe dela, e o chefe reforçou a posição dela, e infelizmente a gente não conseguiu. Então, acho que um caminhar da sugestão, se a gente puder falar alguma coisa para o órgão público, é capacitação dessas pessoas, para trazer um pouquinho mais o amor e a fraternidade, essa ideia de fraternidade que a gente está falando aqui. Quando a gente entende que realmente somos todos irmãos, que a fraternidade é universal, a gente começa a olhar diferente para as pessoas. Então, acho que é por aí. É uma sensibilização que acontece com o tempo e uma capacitação desses profissionais seria realmente muito importante aí nessa mudança. Patrícia. Só para comentar essa questão da participação do poder público, quando eu me refiro, que o nosso papel é esse, é o de acolher, que é o que todo mundo falou, mas nos falta esse apoio, porque o nosso acolhimento ele precisa ser complementado pela saúde,
por todos os outros braços. E é nesse sentido que eu penso que é o nosso grande desafio, saber para onde encaminhar para que o nosso trabalho se complemente. Com certeza. Rodrigo, você gostaria de falar mais alguma coisa? Graça, eu quero agradecer muito, dizer novamente que o que a gente traz aqui nessa apresentação, na verdade, é um compilado de aprendizados do próprio grupo, não é uma coisa fechada e a gente está aprendendo o tempo todo. Então a gente pratica isso e a gente está aberto a conversar com quem quiser, compartilhar, e a gente também está em busca de novidades também. Se alguém quiser trazer alguma ideia e tudo, a gente está caminhando. A gente tem um sonho do grupo, do Fraternidade na Rua hoje, que é para criar uma casa para acolhimento dos egressos de comunidade terapêutica. Porque quem aqui do grupo encaminhou para a comunidade terapêutica, né, e acompanha a comunidade terapêutica, sabe que depois fica assim, e aí, na hora que sair, o que vai fazer? Então, o nosso sonho hoje é conseguir construir e ter essa possibilidade de ter uma casa aqui para fazer uma transição nessa ressocialização. Está faltando isso, porque a gente tem curso profissionalizante, a gente tem psicólogo, a gente tem evangelizador no grupo, e a gente tem várias mãos, mas ainda está faltando esse local para a gente acolher essas pessoas e dar sequência na continuidade do tratamento. Então a gente pode pensar nisso juntos também, a gente pode pensar em outras coisas, e novamente te agradecer, graças ao pessoal da APSE, da Aliança Municipal Espírita, a oportunidade, e dizer que a gente está junto, nós somos células, cada um de nós aí nas suas tarefas, é célula da construção da fraternidade universal. Então que a gente consiga ajudar, né, fazer um pouquinho do movimento da regeneração do planeta junto. Ok, muito obrigada, viu, Rodrigo, pela gentileza de você ter aceitado vir falar para nós, trazer todos esses esclarecimentos que nos ajudam na nossa sensibilização para este trabalho tão importante para ir reduzindo o sofrimento dessa população. Quero agradecer a todos pela presença, por estar aqui participando conosco dessa apresentação e muito obrigado mesmo a todos. Rodrigo, que Deus te abençoe aí nesse seu trabalho, para que a gente continue firmes aí nesse projeto de amor e de sensibilidade diante da necessidade dos nossos irmãos. Vou pedir o Dardier para fazer a prece final para nós, por gentileza. Beleza, Graça. Deus Pai, em que situação nos encontramos hoje, Senhor? Depois dessa apresentação, desse trabalho maravilhoso, em que situação nós nos encontramos? Em que situação nós vamos nos colocar a partir de agora, a ponto da gente melhorar a situação do próximo, Pai? Nos dê, Pai, reflexão, nos dê esse sentimento de amor que a gente tanto fala, que nós consigamos aflorar ele agora e começar, cada um de nós, um trabalho, fazer esses elos, essa união com todos esses amigos trabalhando no bem, para que possamos, todos, quem sabe um dia, estar numa mesma situação, estar todos vivendo mais em comunhão, sem essa diferença social tamanha, e mesmo que tenha um tanto de diferença, Senhor, que olhemos para cada um como iguais. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse trabalho e por esse acordar em cada um de nós, Deus Pai. E nos faça forte, principalmente aí, Senhor, ao Rodrigo e todo o seu grupo de trabalho e todas essas frentes que se abrirão agora a partir desse momento, Deus Pai, para que sejamos firmes nesse trabalho para com o próximo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja e fiquem todos com Deus. Um bom fim de semana. Muito obrigada.